a chuva que cai sobre a erva faz a erva crescer, não faz? A palavra que é ensinada para você, se é uma palavra verdadeira, vai te transformar. Você foi uma criança que está nascendo de novo e vai crescer. A imagem e semelhança Exatamente. da palavra de Deus, que é a palavra. Você entendeu o processo? Nós vemos que João Batista, ele fala que as pessoas tinham que se arrepender. Não era só vir e passar pela água ali, nasci de novo. Fez o ritual? Fez o ritual, nasci de novo. Então tá aqui, Mateus capítulo 3. Vamos ler aqui, né? Vou ler aqui a partir do 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província diante do Jordão. E eram por eles batizados no Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles iam se batizar, mas continuavam ali com as mesmas atitudes, as mesmas obras. Não havia arrependimento. João estava batizando com água para quê? Para arrependimento. Mas ele falou: após mim vem um que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Para transformação. Para transformação. Continuando lendo aqui, né? Versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Você sabe que eira é onde separava o trigo da palha, né? Certo. Então, eira era onde ali ia, pegava o trigo, colhia o trigo, levava ali, e ali, o que fazia? Não sei se vocês já moraram na roça, alguém aqui, eu morei na roça, né? Morei na roça. Quando meu pai colhia o arroz, ele deixava secando lá num tempo, depois ia bater o arroz para soltar o grão e pegava a palha e jogava fora. Mesma coisa, né? Separar a palha ali. Então ele está falando que aqui Jesus tinha a pá na mão. Que pá é esta? Jesus, ele tinha a palavra do cumprimento. Ele tinha os ensinamentos que ia separar a palha do trigo. Entendeu? O joio do trigo. Então, o verdadeiro nascimento é a separação, aonde você realmente é transformado. Onde você realmente é transformado. Então, Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite. Né? Já é estranho. Já é estranho, porque ele não queria ser visto. Ele não queria ser visto por ninguém. Ele não queria ser visto por ninguém. E Jesus aqui, ele coloca elementos. Primeiro, nascer de novo. Certo? Depois ele fala água e fala espírito. Certo? Agora, o que é nascer da água e do espírito? É ir lá no rio, ser mergulhado, eu sair de lá e nascer de novo? Quem dera se fosse fácil assim, né? Fosse fácil assim, você está entendendo? Então, nós vemos que é muito mais profundo. É muito mais profundo. Eu não sei se você tem segredo, tá? Mas se você tem segredo, você conta para qualquer pessoa? Não, óbvio que não. Lógico que não. Só para quem é digno de conhecer. Deus também tem segredos. Salmo 24, versículo 14. Vamos ver aqui. Salmo 24, 24 é 25. Vamos ver aqui. Acho que é 25, 14. Tá? Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e eles lhe mostrará a sua aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é feita entre pessoas que vão comungar ali. Um exemplo, você é casado. Você tem uma aliança com a tua esposa. Então, Deus não conta os seus segredos para qualquer um. Deus não confia em qualquer um. Você pode ver que em todas as épocas, Deus escolheu pessoas confiáveis a dedo. Na época de Adão, depois na 10ª geração de Adão, Deus escolhe quem? Noé. Noé. Depois a descendente de Noé peca, Deus escolhe quem? Abraão. Deus escolhe também Moisés para libertar o povo. Então Deus vai escolhendo pessoas a dedo para receber o seu segredo, para conhecer o segredo de Deus. Nós temos um exemplo
de José no Egito. José no Egito. José, ele conheceu o segredo do sonho de Faraó para poder revelar para Deus cumprir uma promessa. Que promessa que Deus cumpre ali? A promessa lá de Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e 14, que a descendência de Abraão seria escrava em uma terra, mas que Deus iria livrar o seu povo. E isso se cumpre. Então, José, ele é vendido pelos seus irmãos, e nós vemos aqui em Gênesis 41, versículo 38, Gênesis 41, versículo 38, nós vemos o seguinte, quando o Faraó tem o sonho, José revela o sonho, e olha o que Faraó diz, né? Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Glória a Deus. Né? Então José, ele tinha o quê? O Espírito de Deus sobre a tua vida para poder conhecer o segredo de Deus e passar para as pessoas. Nós vemos Daniel também. Daniel foi para a Babilônia como escravo, né? Foi junto ali. Daniel, ele era da linhagem real. Daniel não era um plebeu, não. Ele era da linhagem real. Ele estava sendo preparado para ser príncipe. E chegou lá, o que aconteceu? Quando o rei escolhe Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Azarias, Ananias e Misael, para estar ali servindo na mesa do rei, o que acontece? Eles são levados para a mesa do rei, para comer na mesa da Babilônia, para comer na mesa daquilo que não era agradável a Deus. Daniel se esquiva. Daniel chama lá o mordomo e fala: olha, nos dá legumes e tal. Ele não quis comer na mesa do rei, ele não quis se contaminar, mesmo mudando o nome dele, porque quando muda o teu nome, estão tentando mudar sua identidade, né? Daniel foi para... Fugiu o nome dele. Beltesazar, né? Beltesazar. Mudou o nome para Beltesazar. Quiseram mudar a identidade dele, ele não aceitou. E nós vemos aqui em Daniel que o Espírito de Deus também estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Então nós vemos aqui, vamos ler aqui Daniel capítulo 5, versículo 12 a seguir. Daniel capítulo 5, versículo 12. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Vamos? Vocês me permitem, a gente está dando uma passeada aqui na Bíblia, tá? Lá, é pra Tá isso. bom? Ela é a autoridade máxima. Amém. A gente é só... Daniel capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de ti, tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz. Olha aí. Glória a Deus. Que em ti se acham a luz, né? E o entendimento e a excelência de sabedoria. Por que Daniel, ele interpretou? Porque o rei, quando teve o sonho, o rei Nabucodonosor, eu acho que ele não estava muito bem da cabeça, não. Ele teve um sonho e queria que a pessoa contasse o sonho e depois interpretasse. Agora imagine, você tem um sonho, você chega, ó, pastor Jorge, apóstolo Jorge, o senhor tem que me falar o que eu sonhei e interpretar. Se vira aí. Se vira aí, dá teu jeito. Você está entendendo? Quando a pessoa conta o sonho é mais fácil. Mas o rei fez isto, né? E Daniel, ele orou e ali Deus mostrou para ele, ele recebeu a interpretação. E aqui também, nós vemos aqui que aqui é o rei Beltesazar, é o filho do rei Nabucodonosor já. Né? Que assume o reino e ele pega os utensílios da casa de Deus e leva para fazer farra com concubinas, com mulheres, com os miúdos grandes e começa a beber. E ali o dedo da mão de Deus vai e escreve: Mene, Mene,
Tekel Farsim, né? Que quer dizer, o seu reino foi cortado, né? Foste achado em falta, o teu reino foi cortado e será repartido entre os persas. E naquela mesma noite, ele morreu, ele expirou. Então, Deus, ele tem pessoas escolhidas para mostrar os seus segredos. Deus, ele tem pessoas escolhidas em todos os tempos. E eu vejo o seguinte, que ele vai contar os segredos para aqueles que verdadeiramente têm vida com ele. Vida com ele. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus capítulo 11, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Ele começa agradecendo a Deus, né? Vamos ler a partir do 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Esta foi a tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Revelar é mostrar o que está oculto, certo? É revelar o que está oculto. Então, eu falei de segredos, né? Que Deus tem os seus segredos. Mas o que são os segredos de Deus? O que são os segredos de Deus? Né? Marcos, capítulo 4. 10 ao 12. Isso, capítulo 4, versículo 10 ao 12. O que são os segredos de Deus? Né? Está tudo dentro da palavra, tudo dentro da Bíblia. Né? Diz assim... E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Jesus tinha falado uma parábola. Ninguém tinha entendido. Inclusive os discípulos e aqueles que estavam com ele, porque eles foram interrogar. Se eu vou interrogar sobre alguma coisa é porque eu não entendi. Certo? Correto. Né? E ele lhes diz: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem em parábolas. Então, o segredo do reino de Deus são o quê? Parábolas. Parábolas. Para que eu possa entender o reino, eu tenho que entender as parábolas. Glória a Deus. Então, quando Jesus estava falando para Nicodemos, ele estava falando por parábola. Nada ensinava as multidões que se não fosse por parábola. Então, ele estava falando por parábola. Você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Nicodemos pensou que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele. De modo racional é isso, né? Eu tenho que voltar. Poxa, eu já sou... Como pode? Como? Não tem como. Então, ele pensou, ele falou, mas eu já sou de idade, eu já sou velho, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus olhou para ele e disse novamente: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Primeiro ele falou que não podia ver. No versículo 3 ele fala que não podia ver. Ou seja, para ver, para você ver, você vai começar a conhecer. Para você começar a conhecer, você tem que começar a nascer de novo. Ou seja, tem que ser recriado. O novo nascimento se chama recriação. Você ser recriado. Quando Deus fez o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que é a imagem de Deus? Dá para você pegar uma foto de Deus e colocar num quadro? Não dá. Deus é espírito, ou seja, o homem ele tem que ser recriado espiritualmente. Nascer espiritualmente. Então o Senhor falou para ele, ó, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Se eu não entro no reino de Deus, eu tenho salvação? Não tem. Não tem salvação. Então, nós estamos vendo aqui sobre o novo nascimento. O novo nascimento existem, coloquei aqui, elementos. A água e do Espírito. Água e o Espírito. Então, para que eu nasça de novo, eu tenho que entender o que é água e Espírito. Agora, a maioria das igrejas, por falta de conhecimento, porque lá em Oséias, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 3, se não estou equivocado, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por falta de conhecimento,
as pessoas pensam que o novo nascimento é só ir no rio, ser mergulhado no rio ou na piscina, nasci de novo. Ir pra rede social e agora eu sou crente. Agora eu E sou quem crente. perece é o meu povo, não é o povo de fora. Que o É. povo, eles acham, ah, não, é o povo lá de fora da igreja que não tem conhecimento. Não, Não, é o isso aí. meu povo, é o próprio povo de Deus que está na igreja, mas não tem conhecimento. É desse jeito. Então, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, respondendo a tua pergunta, e daqui a pouco nós já vamos ver quem são esses elementos, o que é a água, o que é o espírito, né? Nós vamos Sim, ver tudo dentro da vamos lá. palavra. O que é isto, tá? Então, por que que não existe transformação com o Brasil com quase 40%. 40% de evangélicos? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Pessoas que pensam que conhecem a Deus, igual Nicodemos pensava que conhecia. Igual os fariseus iam com João. Olha, eu sou filho de Abraão. João falou para eles, ei, até das pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Não diga que você é filho de Abraão. O que João estava querendo dizer? Que eles estavam endurecidos internamente, o coração como pedras. Como pedras. Bem como Jesus falou para eles também, né? Porque eles falam, não, nós somos, né, filho de Deus. Eles falam, não, vocês são filhos do diabo e faz a vontade do pai de vocês, o pai da mentira. Então, Jesus estava expondo, né, o mundo religioso corrompido daquela época. Daquela época. E ele estava mostrando que quem estava usando, os pregadores que deveriam ensinar, era o diabo. Tanto é que Jesus o chama literalmente. Mateus 23:33. Raça de víboras. Filhos do diabo. Ele fala Raça de abertamente. víboras. É. Agora imagina Serpentes. você, um pastor, né, que não teve estudo teológico qualificado naquela época, que não é importante, não é rico, não tem fama, que era Jesus, de repente vir chamar todos os grandes pastores daquela época, que ele não falou para um fariseu, ele falou para todos eles, Pra classe toda, né? para a classe toda. Então ele estava expondo a corrupção da igreja naquela época, Uhum. né? E isso era muito forte, mas era verdade. Então, apesar de às vezes a verdade ser, né, estar com a pequena minoria, né, mas era verdade. Mas para eles era muito difícil aceitar isso. Não era fácil aceitar isso, como muitas vezes a gente, né, vê acontecer hoje também, né? É até difícil às vezes a gente comentar algumas coisas abertamente, né, porque a grande maioria, por falta de conhecimento, perece e não entende. Então é muito difícil. Ainda se ofende, né? E se ofende. Não entende a mensagem, ainda se ofende, né? Ainda se ofende, assim como se ofendiam com Jesus. Pois é, Jesus, ele andava com uma multidão. Dessa multidão, ele tinha seus discípulos, dos quais ele interpretava as parábolas e revelava aquilo que estava oculto. E Perfeito. dentro dos discípulos ainda tinha os seus íntimos, né? Que eram Sim, 3, sim. Pedro, Tiago e João, que foram os únicos que viram ele transfigurado no monte ali. Então é uma coisa bem profunda mesmo. E daquela multidão que a gente vê, dos 5.000 que comeram, que ele multiplicou o peixe e o pão, dos outros que acompanharam ele, dos tantos milagres que ele fez que não dá nem para contar, no dia que ele foi assunto ao céu, só tinha 500 com ele. Tinha quase 120. 120, isso. Exatamente. No dia Os que ele foi 500, os assunto. 500 já Foi os tinham... que viram ele depois de ressurreto. Foi. Perfeito. Exatamente. Começou com 120. Esses sim eram os íntimos que nasceram de novo. Os outros podem Exatamente. ter ouvido e até visto, né? Porque a gente pensa assim, pô, se as pessoas verem milagres, elas vão se converter. E, meu irmão, se isso fosse uma verdade, todo mundo que viu os milagres de Jesus tinha se convertido, inclusive Nicodemos. É por isso que Jesus falou, né? Vocês estão aqui pela comida que perece. Então vocês estão aqui por quê? Por isso? Para comer Milagre, isso? Eu tô tudo. aqui para dar outro tipo de alimento. E esse daí eles não quiseram. Ele falou, não. Aí ele falou assim, o pastor Pedro, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Era uma parábola. Era algo que ele ia Perfeito. explicar lá na frente. Eles falaram, não, isso é muito pesado, rapaz, esse camarada tá falando de canibalismo aí, eu vou ir me embora. E o que é a carne e o sangue? Palavra. Sim, Era o alimento espiritual que ele estava falando, não era o alimento físico. sim. Então eles precisavam comer as palavras dele. Então, até isso lá na frente a gente entende também, né, a Páscoa, o comer a Páscoa, né, que a Páscoa que eles estavam celebrando ali era de fato que Jesus estava trazendo a palavra de Deus. Ele trouxe, o verbo se fez carne. Então ele precisava o quê? Entregar essa palavra para que eles pudessem comer. Então é muito mais profundo do que às vezes a gente pensa. Porque aquela primeira Páscoa lá atrás, perdão, aquela primeira Páscoa lá atrás
né, da 10ª praga do Egito, que eles comeram a carne de cordeiro, passaram sangue no umbral da porta, era só para que eles entendessem quando chegasse o tempo do verdadeiro Sim, era uma cordeiro, sombra, né? a sua carne e o seu sangue, que era para tirá-los, porque a Páscoa quer dizer passagem da morte para a vida. Então ali eles tinham a passagem da morte para a vida, comendo a carne e o sangue do cordeiro, que era Jesus, as palavras de Jesus, eles podiam ter salvação e vida eterna. Uma tipologia, né? Tipologia que a gente chama. Então, essa palavra, se as pessoas, pô, naquela época, quem teve o privilégio de ver Jesus pregar, né? Se eles tivessem tido mais paciência e ficasse com ele até o fim, eles teriam descoberto toda a verdade, né? Como ele disse. E a palavra só foi ser finalizada lá em João, na ilha de Patmos. E demorou ainda, né? João morreu com 100 anos, pô, mais uns 40 anos aí, Jesus foi revelando as escrituras do Novo Testamento. Impressionante. Exatamente. Então, Jesus, ele precisava ser batizado? Não. Era uma necessidade? Não. Era só o cumprimento, O cumprimento da lei, né? da lei, da escritura. E para Certo? que ele revelasse, né, o Messias. Exatamente. Aqui em João capítulo 1, do versículo 29 a seguir diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele ao qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. João veio batizando com água até encontrar quem? Jesus. Até encontrar Jesus. Esse era o papel de João. Era identificar o Messias. Identificar o Messias, né? Uhum. E Ele aí era o único que estava falando naquela época que o Messias viria naquela época. Exato. Não tinha mais ninguém falando sim, isso. é verdade. estava Ele preparando o anunciou ali caminho. Estava preparando o caminho. Então, 400 anos de silêncio dos profetas, né? exato. Perfeito. Aí ele começa a anunciar, após mim. Olha, eu estou preparando o caminho. Após mim vem um, né? Aí continua, né? E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pombo e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Em Mateus 3,16, foi quando João batiza Jesus e os céus se abrem, né? E o Espírito Santo vem como pomba sobre ele. E ali, João ouve uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer, né? Então, João viu, João testificou. Este é o Filho de Deus. Então, João, ele batizava as pessoas para o arrependimento. Agora, a pessoa se arrepender não quer dizer que ela foi transformada. Eu sempre digo uma coisa: você não é perdoado quando você pede perdão. Porque se você pedir perdão e continuar fazendo, É. você não se arrependeu. Você é Precisa. perdoado quando você deixa. Você muda, né? Você muda Quando de você caráter. muda. Perfeito. Então, Jesus aqui, ele é reconhecido como Filho de Deus. Jesus tinha 30 anos. Porque abaixo de 30 anos, ninguém poderia ser um sacerdote. Para ser um sacerdote, era acima de 30 anos. Era lei. Então, Jesus veio, ele cumpriu a lei. Toda a lei. 613 leis, cumpriu todas as Exatamente. riscas. Todas, ele cumpriu a lei. Então, ele começou o seu ministério e ali, logo a seguir, ele já começa a chamar discípulos. E aí, nós vemos, né, sobre o novo nascimento, que vamos falar dos elementos agora, né? Isso, Os elementos desse novo nascimento. desse novo nascimento. Isso é uma analogia, né, pastor? Você acha que a palavra nascimento, onde que Jesus tem usado uma analogia, por exemplo? A gente pode observar o seguinte, como o senhor falou, não é no momento, no estalar de dedos, eu mudei completamente. Passei a vida toda nessa vida dissoluta, aí do nada, amanhã já amanheci convertido. Pelo menos é a experiência que eu vivi e que eu vejo em algumas pessoas. Para uma criança nascer, ele passa por um processo, né? Ele começa 1 mês no ventre, 2, 3, ele vai maturando até a hora que ele é dado à luz. Você acha que é dessa forma? Ou o senhor não concorda comigo? Não, perfeitamente. Você não é transformado
pirlim pim pim, passe de mágica, fui transformado. Não, Nem os discípulos, né? exatamente. Sim. Eles saíram fora, não Vivendo saíram. ali com ele. Minha irmã, eles viram todos os milagres. Tudo que ressuscitou um morto. Meu Deus do céu, se o senhor ressuscitou do morto, vai ser o mesmo ensino. Tu já pensou? Eu tô brincando, mas na pessoa, eu teria me convertido ali quando Jesus foi crucificado. Cadê os discípulos? Exatamente. Então, Saiu fora. realmente, é um processo. Aham. É um processo. A vida espiritual é um processo. E tudo, Deus não criou todas as coisas, não foi pela palavra? Uhum. Deus é a palavra, sim ou não? Sim. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Lá em João, 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2 também fala que Jesus é a palavra, que eles viram, eles ouviram e as mãos deles tocaram na palavra da vida que é Jesus. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, Deus é a palavra. Então, nós vamos ver aqui que a água também é a palavra. Uhum. É você ser transformado, você ser limpo pela palavra. É isso, não é lá ir no rio, ser mergulhado, foi batizado. É uma Não. limpeza interior. É uma Sim. limpeza interior, você ser transformado, você limpo. E a limpeza não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, né? Versículo 1 e 2. Você gosta de Bíblia, né? Mano? Glória a Deus. Tem que Amém. ser. Diz assim a palavra de Deus: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Certo? Terra tem ouvido? Não. Mas nós somos terra, né? Não Sim ou tá não? falando de homens. Sim ou não? Está falando de Glória a Deus. pessoas. De pessoas. Nós somos terra. terra. E pessoas. É verdade ou não é? Então, ouçam Homens. pessoas a minha palavra, né? Diz assim, goteja a minha doutrina como a chuva. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, não é ensinamento? Ensinamento. Palavra. É ensinamento. Quando eu vou doutrinar uma pessoa, eu vou ensinar a pessoa segundo o que eu quero que aquela pessoa se torne. Tem versão que fala, os meus ensinos caiam Né? como chuva. Né? Então, goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como Como orvalho. Como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Então, aqui está falando que a palavra de Deus é como a água. Que cai do céu. Exatamente. Que cai do céu, é como chuvisco, é como orvalho. Mas espera aí, está falando que é relva. Ah, tá, é a chuva que cai todo dia. Não. Vou mostrar para vocês o que é relva. Isaías capítulo 40, versículo 7. Isaías capítulo 40, versículo 7, mostra o que é a relva, né? Então vamos ver aqui o que é essa relva, tá? Diz assim: seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Então, a chuva que cai sobre a erva faz a erva crescer, não faz? A palavra que é ensinada para você, se é uma palavra verdadeira, vai te transformar. Você foi uma vai criança crescer. que está nascendo de novo e vai crescer. A imagem e semelhança Exatamente. da Deus, palavra, da de Deus palavra, que é a cara. palavra. Você entendeu o processo? É por isso que quem não conhece a palavra, não conhece a Deus, porque Deus é a palavra, conhece de ouvir falar. Mas quem realmente conhece, vai conhecer quem é Deus, que é ali que ele se revela. Se não fosse a Bíblia, tinha como a gente saber quem era Deus? Quem era Satanás? A guerra entre Deus e Satanás? Não tinha como a gente saber dessas coisas. Eu só conheço através da palavra. Então, quando eu conheço a palavra, Deus se revela. É ali que Deus vai se revelando. É desse jeito. Então, aqui está falando que a água é a palavra, a chuva que desce do céu. É a palavra que vem do céu. É a verdadeira palavra que vai transformar. E que vai fazer nascer de novo. Exato. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26, fala assim também. Vamos mostrar mais uma vez que a água é a palavra, amém? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Falando que a água que lava, que purifica, que santifica é o quê? A palavra. A palavra. Glória a Deus. Então é a palavra que nos limpa. Assim como ele falava com os discípulos, né? Vós já sois limpos pelas palavras que vos tenho dito. Então, da mesma forma, o que limpa, o que purifica é a palavra. Sim. João 15:3, né?
Ele acabou de dizer. Perfeito. Jesus, olhando para os discípulos, disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que me limpa, o que me purifica, né? O que me Não é lava, mergulhar no rio, na piscina, ou aspersão, ou não importa a forma, né? Não é a água Exatamente. física o importante. João Batista fez aquilo para encontrar Jesus e para o arrependimento. Mas o verdadeiro, que ele também depois fala, né, com Nicodemos, de nascer da água e do Espírito, ele está falando de nascer de novo da compreensão da palavra, de começar a obedecer, conhecer e obedecer. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, você acha que Jesus estava preocupado só com a sujeira dos pés dele? Jesus queria dar uma lição, que eles precisavam ser limpos por Jesus. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Tinha um ali que recebia a mesma água, a mesma palavra. Então, o que Jesus estava Judas. dizendo aqui? Vocês estão limpos pela palavra. Eu estou lavando vocês pela palavra. Por que Jesus está falando ali de lavar os pés? Isso aqui é uma parábola. É uma parábola. O que Jesus está dizendo? Vocês estão limpos, mas os pés não é onde nos leva a todos os lugares que vamos, é os nossos pés que levam. E nessa caminhada, os nossos pés, eles podem se sujarem, se contaminarem. Então, o que o senhor está dizendo? A cada vez que você vai a um determinado lugar, que você me busca, que você busca a minha palavra, eu estou te limpando. Apesar de talvez você ter ido a lugares, ambientes que talvez possam até te contaminar, eu continuo te limpando. Eu continuo te lavando com o quê? Com a palavra. É por isso que a palavra... eu já entendo a palavra, não preciso mais da palavra. Contínua, né? Ela Por é isso contínua, que é contínua, né? ela se renova. Igual banho. E se Igual banho. Nicodemos tivesse continuado nessa caminhada, nessa busca, ele também teria sido lavado, né? Mas ele desistiu. Será que ele desistiu? Será que foi? Pois é, né? A gente não tem informações. Não, mas Tem, tem, sim, Temos? tem.